Fala pessoal, aqui é o Marcelo, tudo bem? No vídeo de hoje vou te acompanhar no processo de upgrade de hardware. Especificamente, vamos clonar um disco SATA de 5.400 rotações por minuto para um SSD. Com essa troca vamos ganhar mais performance, pois o SSD faz em média 1.500 operações de leitura e escrita por segundos. Quando comparado ao HD convencional que faz só 75 operações de leitura e escrita por segundos, teremos 20 vezes mais performance só do quesito IOPS. Legal, né? Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Marcelo, sou profissional de tecnologia da informação desde 2011. Atualmente sou administrador de redes numa consultoria de informática aqui da Grande São Paulo, na PHS Brasil. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Esse aqui é o meu notebook. Fato é que para obtermos performance precisávamos avaliar o conjunto CPU, RAM e disco. Antes, basicamente, o processo de upgrade consistia em adicionar memória RAM ou um novo processador que fosse compatível com o socket da nossa placa-mãe. Esse processo trazia sim alguma melhoria na performance do computacional. No entanto, atualmente, o grande vilão que degrada a performance do computador é o disco, mas infelizmente com os SSDs a preços mais atrativos conseguimos melhorar a performance com um investimento menor. Vamos iniciar o nosso lab. Esse notebook aqui, se você olhar, na tarefa lá na janelinha de trás, no gerenciador de disco, no campo disco 0, ele está listando como um HD. Aqui eu fiz um comando que mostra quanto de IOPS ele estressa o disco e te retorna com IOPS máximo. E Total I/O, esse aqui está até melhor do que aquela média de 75. Ele está com 92 operações de leitura e escrita por segundo, né? Bem rápido, né? Rápido para caramba. Eu estou olhando o meu computador, o meu segundo computador, tá? E o meu segundo computador aqui, ele está com 3209. Bastante diferente, né? Quase 30 vezes de diferença. E para você ver o quanto que o IOPS é responsável por degradar a performance computacional. O fato é o seguinte, esse aqui é o computador, esse aqui é o notebook que nós vamos trabalhar. Aqui atrás está mostrando que ele está com disco, e ele faz 92 operações de escrita, né, leitura e escrita por segundo. Vou fazer o clone, vou clonar exatamente essa mesma máquina. Tá? Vou clonar tudo isso aqui agora para um SSD. Um sistema de armazenamento muito mais rápido. Então aqui está o meu sistema operacional previamente instalado, tem um Windows aqui na área de trabalho, tem uma pastinha meus documentos, tem um Anydesk, tem um arquivo aleatório aqui na área de trabalho. Conforme eu mostrei ali no disco, ele está com um sistema de discos, tá? HD de 5.400 rotações por minuto. Vou iniciar aqui o clone da máquina e a gente segue aí com a análise do IOPS proporcionado por um SSD SATA, um SSD convencional, não NVMe como da minha segunda máquina. Volto assim que iniciar o processo de clone, tá? Já coloquei o pendrive, vamos fazer o reboot do sistema aqui e iniciar direto. Já estou aqui no boot menu do meu notebook de teste. Meu pendrive formatado em Wi-Fi com o Ventoy. Apertei o Enter. Ventoy. Vou selecionar aqui o Acronis Boot PMedia. Já coloquei aqui, já encaixei via USB o meu adaptador, tá? É um adaptador SATA para USB que vai permitir com que eu adicione aqui o nosso SSD, possibilitando a clonagem. Tá? Demorou, mas iniciou a nossa Acronis. Para clonar, vamos seguir da seguinte forma: ferramentas, clonar disco, manual, sempre manual, ao término eu explico por quê. Avança, disco da origem, cuidado para não inverter origem com destino, tá? Clonar o disco que não tem nada para cima do disco SATA, então muita atenção aqui. Principalmente nesse caso aqui, a origem e o destino têm o mesmo tamanho, ambos são de 465. Aqui tá fácil para mim porque um é SATA e o outro é via USB. Selecionei o disco SATA, cliquei em avançar. Beleza, aqui seleciono o disco de destino, que é um disco USB. Clique em avançar.
Tá avisando que vai ser tudo apagado. Só garanta que não está invertendo origem com destino, principalmente quando os dois tiverem o mesmo tamanho. Aqui seleciona a opção manual também. Avança. Ele está te dando um resumo de como que vai ficar o disco. Avança. Então novamente ele está te mostrando aqui como que estava o disco antes, caso até tinha alguma coisinha, e como vai ficar depois. Tem o maior volume de dados. Posso clicar aqui em prosseguir. Só aguardar. Por que eu copio? Por que eu seleciono tudo manual? Aqui como, pessoal, aqui como origem e destino tem o mesmo tamanho, foi tranquilo. Geralmente você vai pegar cenário que você tem um HD de 2 teras e só está usando 200 GB, e você precisa migrar esses 200 GB para um HD, um SSD, né, de 240 ou de 500, que é muito menor do que os 2 teras iniciais. Se você seleciona tudo automático, o próprio Acronis True Image já faz essa validação de origem e destino tem que ter exatamente o mesmo tamanho, ou o destino tem que ser maior. E ele não tem essa inteligência de ver o conteúdo avaliado, né? O conteúdo usado, na verdade. E se nessa validação ele constatar que origem e destino é menor que origem, ele não deixa migrar. Tá tudo manual, não. Ele não faz essa checagem. Então você garantindo que o volume de dados cabe, ele permite seguir com a cópia sem dar erro. Bom, vai demorar um pouquinho. Vou pausar aqui. Ao término eu volto com a gravação. Bom, pessoal, finalizou o processo de clone. Agora basicamente o que eu tenho que fazer é abrir o notebook, tirar o HD SATA de 5.400 rotações, instalar esse SSD aqui que a gente clonou via o adaptador SATA to USB. Estou desligando. Volto assim que fizer a inicialização do Windows para a gente seguir com a análise e conclusão dos testes e conclusão do vídeo também. Só aguardar. Bom, pessoal, finalizou então o clone. Removi o disco SATA de 5.400, coloquei o SSD que foi clonado. Tá ali os arquivos na área de trabalho, meus documentos, Ndesk, Google Chrome, né, que eram softwares que tinha. Ali na guia de desempenho do gerenciador de tarefas, disco zero, ele está listando como SSD. Lembrando que o nosso HD SATA 5400 aqui no IOPS total estava em 90. Então aqui, ó, agora o IOPS total está em 1077. Eu fiz um estresse de disco, então é de pelo menos 11 vezes aqui nesse modelo de SSD, que é um modelo até antigo, tá? Então, pelo menos tivemos aqui um ganho de 11 vezes aí no quesito IOPS, leitura e escrita por segundo, tá? Então, é gritante, né? A diferença do HD SATA mecânico para o SSD. É um SSD de modelo bem antigo, tá? E porque aqui na minha máquina que eu uso mesmo no dia a dia para fazer edição dos vídeos, para trabalhar, pode ver que na minha máquina o IOPS total está em 3.209. Então é uma diferença gritante mesmo você usar discos mecânicos e em detrimento de usar o SSD. Por hoje é só, pessoal. Espero ter auxiliado aí vocês no processo de clone de disco através do Ventoy, né, para tornar o nosso pendrive bootável. Posteriormente usamos aí o Acronis True Image para clonar o disco SATA 5400 direto para o SSD via o adaptador USB, SATA para USB, né? Depois fizemos essa análise aí de ganho de performance e chegamos aí nessa conclusão de ganho de pelo menos 10 vezes mais aí no quesito IOPS e 20 vezes se fosse um NVMe, tá? Então por hoje é só, fico por aqui, forte abraço e até a próxima.